Olá pessoal, tudo bem? Quem tá chegando aqui, dá um oizinho pra mim para eu saber que você tá aqui comigo. E hoje nós temos um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre constelação familiar. A Nancy Duarte assim já já aqui com a gente. Nós vamos falar sobre esse tema magnífico. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então, convida as pessoas que você ama para estar presente. Convida seus filhos, convida a mãe, convida quem for, porque o assunto hoje é exatamente esse. É mãe. Oi, Kátia, tudo bom? Seja bem-vinda. Quem tá chegando, vai me dando esse oizinho aqui para eu saber que é você que tá aqui comigo, tá? Então vamos lá. Eu vou dar a permissão, vamos lá. Adicionando. Gente, constelação familiar. O que é constelação familiar? Oi, Anante. Boa tarde. Olá, tudo bem? Que bom Gratidão estar de volta. por estar aqui com a gente para compartilhar sobre esse tema maravilhoso que eu sei que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, vamos lá. O que é constelação familiar? Na verdade, é um método de mudança de consciência. É isso, né, Nani? Isso aí. O que é, Eu por quero exemplo, apresentar para vocês o Anansi. certo? Certo? Antes eu vou falar um pouquinho de mim, quem eu sou, quem está chegando aí não me conhece, eu sou Paula Buquerque, eu sou personal trainer, sou especialista em fisiologia do exercício, mentora em mudança com foco sempre em saúde. E hoje nós estamos aqui num projeto, eu e o Anansi, para trazer muito conhecimento, muita luz a respeito do corpo e da mente. E nada melhor que o tema de hoje, constelação familiar. Nós vamos falar sobre constelação familiar. O Adante, para quem não conhece, uma pessoa muito especial, um amigo querido, ele trabalha com consultoria, é constelador familiar. E o que é muito legal? Ele faz essa consultoria em constelação sistêmica, em desenvolvimento pessoal também, tanto pessoal como em empresas, né, Nancy? Sim, perfeito. Isso aí. O trabalho dele, que é muito bacana, tem por objetivo fazer com que as pessoas elas saiam de um momento de vida na qual elas estejam paradas para um momento de vida de movimento, de ação, que é a inação, não é isso, Ana? Isso aí, isso aí. A gente sai do processo de que você tá praticamente num processo de inércia. E aí sempre aquela história é a seguinte: você só vai entrar no movimento quando você toma decisão. Tá? Tipo assim, não é, ó, eu vou fazer uma situação, eu vou fazer um processo e eu já estou mudando. Não. Você toma consciência, você entra num processo, você começa a clarear algumas coisas, você começa a perceber como as coisas estão interligadas, e a partir daí que você começa a entrar em ação, tá? A constelação, só para as pessoas entenderem, quando no meu trabalho, quando eu uso isso aqui, eu falo sempre para as pessoas o seguinte: onde tem pessoas, tem constelação. Quando você está com pessoas, você está na sua empresa, tem pessoas, você está na sua família, tem pessoas, tem constelação. Por quê? Tudo está interligado. Eu vou falar o seguinte: não é só interligado, está vinculado. O que a gente Vincular. busca? Vínculos. A gente vai buscar os vínculos, tá? A gente busca os vínculos dentro do nosso sistema. Então, tipo assim, às vezes eu, no meu processo de inação, eu estou vinculado, estou ligado a esse processo de não conseguir sair, estou ligado. Há uma razão por trás disso. Tem alguma razão, tá? Razão é uma coisa mais, tipo assim, vamos dizer o seguinte, é profunda, tá? É tipo assim, é razão, não é uma causa. Às vezes essas pessoas vão entender, peraí, eu vou ter que buscar a causa disso. Muitas vezes você não vai encontrar essa causa, porque isso é uma causa que pode ser acontecer muito tempo atrás, acontecer muito tempo atrás, e às vezes as coisas acontecem que as pessoas não falam. Então, essas dores, essas histórias, essas informações, essa que é a mais importante, essas informações estão guardadas. E eu não consigo acessar, até porque são informações guardadas atrás de 7 chaves. São 7 chaves
que travaram essa informação. Então, ninguém que sabe. Então, tipo assim, essas influências estão aí e estão me atrapalhando. Sei lá, eu alguma forma, eu tenho várias oportunidades, eu tenho várias coisas na minha vida, eu não consigo sair. E aí, quando a pessoa começa a perceber isso, ele começa a se abrir para a possibilidade de buscar uma solução. Tá? A constelação, em qualquer processo que a gente trabalha, a pessoa tem que estar aberta, isso tem que estar desejando de realmente querer. Se a pessoa não estiver aberta e não estiver querendo fazer isso aqui, ela vai buscar um milagre. Aí não vai encontrar. Não encontra. Não encontra porque todas as percepções que você vai trazer vão te ajudar a, tipo assim, clarear algumas coisas, mostrar caminhos para você. Você vai perceber e você vai caminhar. Então a ideia é que você caminhe. Então esse é o processo mesmo da constelação. Tá? É um processo onde a gente não... Em primeiro lugar, quando a gente fala, a gente não vai atrás das causas. Por quê? Porque eu não vou querer julgar. Porque se eu vou falar para você, vamos entender a causa, aí você vai lá, você viu que aconteceu isso fez isso, como aconteceu na sua família, na sua esse tipo de coisa, a gente começa a entrar no processo de julgamento. Não é isso. Não julgamos ninguém e nada no nosso sistema, porque nós somos, por exemplo, se eu estou nesse sistema aqui a coisa está comigo. Então eu sou fruto de uma série de histórias, uma série de informações que aconteceram anteriormente que me trouxeram para cá. E eu vou trazer essa percepção para mim e eu vou olhar para aquilo lá, trazer a percepção, trazer a aceitação. Eu vou respeitar essas histórias. Isso acalma nossa mente, acalma nossa alma, acalma nosso corpo. Tá? A constelação trabalha no nível do corpo, nas sensações do corpo. Trabalho muito nas questões dos corpos, não é no mente. Muitas vezes, quando as pessoas me procuram, falam o seguinte: mas isso faz sentido? Isso, por exemplo, como é que isso pode acontecer? Como é que isso é possível? Já é um processo extremamente racional. Tá? Muitas coisas a gente não consegue explicar. Tá? Muitas coisas você não consegue explicar. Eu vou dar um exemplo para as pessoas. Eu acho que eu vou começar falando, aí o Paulo se me interrompe quando tem uma pergunta. Tá? Tá, é mais ou menos como amor, né, Anand? Amor, a gente não consegue falar o que significa amor, a gente consegue sentir. E a constelação é exatamente isso, a gente consegue sentir. Então, eu peço para todo mundo que está aqui escutando a gente hoje, que nunca ouviu falar, que abra não só a sua mente, mas também o seu coração, para ouvir esse conhecimento que o Anand está trazendo para a gente, que é maravilhoso, é uma transformação realmente que você tem dentro de si. Você para de ser a vítima da sua vida para ser a atriz principal, isso que é a parte mais importante. Porque tem muitas coisas que estão lá no passado, gente, que aconteceu com os nossos ancestrais, com as nossas mães, com as nossas avós, bisavós, que a gente vem trazendo no nosso sistema e que de alguma forma está amarrando a gente, está trazendo emaranhados, está trazendo dificuldades emocionais para que a nossa vida deslanche. E o Anand está aqui para explicar isso. É isso, né, Anand? Por exemplo, é isso aí, é perfeito. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu só estou respondendo uma coisa aqui, uma pessoa, e ele está me perguntando, onde você está no Facebook? Eu já estou falando para ele, eu estou no Anand Sim Consultoria, no Facebook. Tá? Eu estou mandando uma resposta para ele está querendo acompanhar. Mas na realidade... Você viu a minha live como fica boa quando faz no meu? Aparece no dois. Tem uma pessoa aqui que está aqui, o João Raposo. Ele fez um processo comigo na quinta-feira, foi libertador, muito emocionante o processo, isso é verdade. Nós fizemos à distância, aí isso é uma outra coisa que eu vou explicar para as pessoas. A constelação eu preciso fazer individualmente, presencialmente? Não necessariamente, até porque a gente está nesse processo. Qual que é a ideia do processo? Vamos lá, vamos sentir. Tudo está no seu corpo, tá? Todas as informações estão no seu corpo. Então, tipo assim, quando você passa por qualquer processo, qualquer interrupção, qualquer movimento na vida, alguma forma gerou um impacto, ele está aqui, mas ele desce para o nosso corpo. Ele desce diretamente para o seu corpo. Tá? O que é seu corpo? São todas essas questões, porque são tudo interligado. Lembra aquela história que a gente fala, corpo e mente é um só. Quando corpo e mente está interligado, a gente se torna na realidade, um sistema extremamente produtivo, extremamente realizador. Tá?
Então, muitas vezes, quando você planeja algo na sua cabeça, fala, hoje eu quero fazer isso. Na hora que você vai sentar para fazer, vem de repente uma sensação estranha, você quer sair, você não tem, você começa a suar, você começa a ter isso. Então, você começa a perceber que o sistema do seu corpo não está querendo. Ele está querendo outra coisa. Isso é uma outra percepção que eu trago para as pessoas. Muitas pessoas falam para mim, eu não tenho foco. Eu não tenho foco na minha vida. Eu falo para as pessoas, eu falo, não, você tem foco sim. Esse foco que você quer é diferente daquele foco que o seu sistema, o seu corpo quer. O seu corpo quer uma outra coisa. E você não está entendendo isso. Você não está entendendo isso. Na hora que você traz esses dois para um só, aí você vai. Porque, por exemplo, a minha cabeça fala, eu quero isso. Eu quero uma empresa, quero um emprego, quero ter dinheiro, quero tudo isso aqui. Você sempre, na condição humana, você tem direito a ter tudo. Eu sempre falo para as pessoas, você tem direito a tudo. Tá, mas por que eu não consigo? Aí você fez uma pergunta racional. Você fez uma pergunta racional. Você quer o quê? Uma regra. Para fazer isso, vai fazer isso. Não, não existe muitas vezes porque tem uma história sua, tem um sistema atrás de você, tem alguns afetos que foram ali, tem amor, tem afetos, tem emoções, tem energias de toda a sua história familiar que está por trás disso que você não conhece. Talvez você conhece, mas você não organizou. Você não organizou de tal forma que isso possa ser colocado no seu devido sistema organizacional que te impulsiona, tá? Agora, como é que você faz isso? Em primeiro lugar, o sistema da constelação, ele é, que a gente chama fenomenológico. Então, tipo assim, são fenômenos. Não é teoria, tá? Tipo assim, se a pessoa chega para mim, se você escuta muitas pessoas falando, peraí, eu tenho problema com minha mãe. Então, eu vou ter problemas com isso, isso, isso. Não necessariamente. Quem falou isso? Eu vi, eu li. Não, a gente pode, vamos lá, a gente pode ter indícios que ali tem algo. Porém, eu não sei de que forma. A Dani, que está aqui, ela está falando o seguinte, ela está sentindo o corpo dela suar, porque o corpo está rejeitando. É assim mesmo. Às vezes, começa a suar de tal forma, eu começo a entrar em pânico, porque tem algo que o corpo está querendo dizer para você. E quando ele quer falar algo para você, ele quer que você entenda, aceita, não julga. Constelação e os profissionais que trabalham com isso, eles não julgam. Eles não podem julgar, porque todas essas histórias têm seu sentido. Tá? Todas essas histórias têm seu sentido e tudo tem que ser organizado. Mas para isso a pessoa tem que estar aberta, desejando para ser. Tá? Muitas vezes essas pessoas me perguntam, todo mundo pode fazer uma constelação? E eu falo para as pessoas, depende. Eu não posso te dizer isso aqui. Primeiro, por exemplo, uma das questões que eu coloco, por isso que quando a pessoa for fazer, eu faço uma entrevista, eu vou sentir, eu vou perceber. Se a pessoa realmente está desejando, ela sabe o que é, ela sabe onde ela quer chegar. Eu tenho que ter essa clareza para eu falar, não, tudo bem, pode fazer. Alguma situação a gente não faz. Às vezes as pessoas, quando a pessoa não está estruturada psicologicamente, e aí a gente não faz. Não faz o que a gente recomenda que a pessoa procure um profissional, outro profissional, na realidade, para fazer um trabalho individual mais prolongado para começar a se preparar e depois entrar para organizar, tá? Então, tipo assim, esse é o principal objetivo do trabalho, é trazer toda essa organização, organiza isso. Organiza, a gente começa a organizar essas coisas, a gente começa a perceber como é que tem os seus vínculos, tá? Não é que, por exemplo, eu não consigo crescer, eu vivo num processo de muita dor na minha família, então estou vinculada à dor. Não, é que você tá vinculada a alguma coisa que precisa ser vista, tem que ser organizada. Muitas vezes as pessoas me perguntam, falam, mas eu não sei o que aconteceu na minha família. Não tem problema. Não tem problema você saber. Às vezes você não vai saber mesmo, porque são coisas que são guardadas. Você vai saber que tem algo por aí e que você, na sua posição que você está agora, você realmente respeita e aceita da forma como essas coisas aconteceram até hoje.
você vai incluir uma pessoa no seu sistema, você vai respeitar a história da família, você vai olhar isso com grande respeito, com grande amor para isso, e aí você vai trazer a paz interna, porque você não está lutando contra algo que você não entende. Você simplesmente fala o seguinte: eu, diante da minha história para trás, a gente tem uma explicação, uma representação muito interessante. Fala assim: eu sou pequeno diante de tudo que aconteceu lá atrás. Quando eu começo a trazer esse olhar, eu sou pequeno diante de tudo isso aqui, sabe que eu me torno? Me torno poderosa. Que a gente fala muitas vezes, a constelação ele tem um processo de empoderamento. Porque quando você respeita que diante das pessoas que te deram a vida, você é o pequeno, você não quer mudar essas pessoas, você respeita muito. Tá? Eu costumo dizer, tá, mas tem muitas coisas que eu não concordo. Ninguém falou de concordar. A gente só falou de respeitar e falamos de aceitar, mas eu não falei de concordar. Eu tenho uma forma de fazer as coisas de forma diferente. Tá? O que eu peço sempre para as pessoas é falar assim: faça de forma diferente. Fazer diferente não é fazer melhor nem fazer pior. É só fazer diferente. Eu faço diferente. Por exemplo, meus pais, eu venho de uma história familiar onde os meus pais foram pessoas tipo assim simples. Minha mãe foi dona de casa, meu pai foi carpinteiro e o meu pai realmente ele deu todas as condições para os filhos para ser alguém. Então eles sempre falaram para a gente, falaram: vocês não vão estudar, vocês não vão trabalhar, vocês vão estudar para que você seja alguém na vida, tá? Então, tipo assim, o que a gente percebe? Se eu tiver esse vínculo, e com grande respeito por tudo que eles fizeram, eu me dá mais força, porque aí eu vou ter que buscar na minha vida oportunidades para ser aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero ser bem-sucedido, quero ser feliz, quero ter minha empresa, quero ter meu emprego, quero ter um salário, quero ter uma casa, quero ter um carro. Mas por que você quer isso? Porque faz bem para mim. E se eu respeito a minha origem, eu vou dar isso por a gratidão a eles, tipo assim, eu vou fazer para realmente honrar essas pessoas que deram para mim toda a energia, tudo isso, para que eu tenha isso. Então, puxa vida, você não vai desistir. Mas isso tem que ser bem organizado. Quando eu falo dessa forma aqui, as pessoas vão achar, então é fácil. Você tem que sentir. Porque, tipo assim, se eu falo para você, conforme tipo assim, uma lista de dicas, e tipo assim, um processo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, seria, nós teríamos milhares de milionários por aí. Passo 1, 2, 3, 4, porque eu gostaria de conhecer esse passo. Mas não é. Porque cada pessoa vai ter que trazer para dentro dele, trazer essa percepção, para depois ele falar: não, para mim isso faz mais sentido. Então ele segue esse caminho. E é um trabalho de grande respeito. Sente. As pessoas, nós precisamos sentir mais. Eu comecei essa semana um trabalho no meu Instagram, nos lives que eu estou fazendo, que eu estou trazendo muita questão da percepção da mãe, porque domingo é dia das mães. Tá? Eu trouxe esse olhar. Estou olhando para uma mãe aqui, é uma mãe extremamente emocionada. Tipo assim, uma mãe, tipo assim, o que é mãe? A gente fala muito da mãe. Mãe é uma figura de origem de vida. Porque de onde você nasceu? Você nasceu lá, na mãe. A mãe que cuidou. A gente tem muito esse olhar da mãe, da permissão. Tipo assim, muitas vezes quando a gente recebe tanto amor, às vezes, você tem vários desafios, tá? Eu não estou falando que, tipo assim, toda mãe ama. A gente pode ter constelações que a gente tem que muitas vezes a criança ou a pessoa sofreu um processo na vida dela que ela foi abandonada e ela tem que recuperar esse movimento, essa situação que aconteceu com ela. A gente tem que recuperar, olhar para aquilo, entender, tá? Então, o que a mãe traz para nós? A mãe traz para nós aquela questão, tipo assim, a nossa permissão. Eu tenho permissão para viver, eu tenho permissão para amar, eu tenho permissão para crescer, eu tenho permissão para ser feliz. Então, muitas vezes, ele traz muito esse olhar para isso. Então, quando a gente olha, faz uma constelação, coloca mãe e pai, a gente olha para a mãe de uma forma, a gente olha para o pai de uma forma. E, às vezes, quando a gente olha para a nossa mãe, e a gente tem uma vontade de querer, tipo assim, chegar lá para a mãe e cuidar da mamãe. Tá?
A gente tem muito isso, até por uma questão tipo assim, eu tenho que fazer isso porque eu carrego dentro de mim. Nossa, minha mãe, ela trabalhou a vida toda para mim, ela deu a vida dela para mim. E eu sinto que eu preciso recompensar isso. Eu costumo sempre falar para as pessoas, porque isso tem um sentido por trás disso, tá? Eu não estou falando que é dessa forma. Mas o que eu falo sempre para as pessoas é o seguinte: a sua mãe fez porque ela te ama. Ponto. Ela ama você. Isso é um processo, isso é amor. Mas, ao mesmo tempo, ela também falou para você, você está liberado. Tá? Você está liberado. Porém, às vezes, a mãe também pode ter umas emaranhadas do sistema dela, ela joga em cima de você, porque ela, tipo assim, meu filho, você é tudo para mim na minha vida. Você é tudo para mim. Sem você, eu não vou viver. Olha que frase que, na realidade, aprisiona o filho. Sem você, eu não consigo viver. Sabe o que esse filho vai fazer? Ele não vai viver. Ele vai ficar pertinho da mamãe. Então, aí a gente começa a trazer algumas situações que a gente começa a mostrar para as pessoas. É o seguinte, aí é um processo de repente, a mãe transferiu, pode ser. Eu estou falando de forma bem genérica, mas na constelação a gente tem que apurar isso melhor. Até para a gente saber qual movimento a gente faz. O filho tem que olhar sempre para a mãe como filho. E quando a mãe fez isso, é porque ela ama profundamente. Mas profundamente. Tipo assim, gratidão, por muito amor. Esse amor que pode realmente curar, mas às vezes aprisiona também. Muitas vezes as pessoas, esse amor às vezes aprisiona demais. Então a gente tem que entender isso. Não é julgar. Pode falar. Deixa eu dar um exemplo do que você está falando, só para elucidar, né? A minha mãe, ela falava para mim que eu virei a mãe dela. Ela falava assim, ai filha, você virou a minha mãe. E assim, e querendo ou não, nós que somos filhas, né, e estamos cuidando bem das nossas mães, a gente se sente orgulhosa, né? Você fala, ai, olha, tô arrasando, né? Mal sabe o quanto isso nos aprisiona, porque isso faz com que a gente deixe de levar a nossa vida para levar a vida das nossas mães. É lógico que ela não fez isso por mal, é lógico que ela não fez com essa intenção. Não, lógico que não. Mas a gente precisa exatamente entender esse movimento para se libertar. Eu acredito assim que a constelação ela faz isso, ela te dá essa luz, ela te dá essa clareza. Isso. Ela te Ó, traz deixa eu só dar um beijinho para a Aline, que está aqui com a gente, a Aline lá, minha sobrinha linda do meu coração. Aline! De Nova York. É verdade, é verdade. Um beijo para ela. Um beijo para ela. Um beijo. Estava com ela agora há pouco. Ó, mas continuando. Isso é fato, tá? Tipo assim, a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção para isso. Gente, quando a gente começa a observar um pouquinho mais isso, eu também sou filho, tá? Eu vou falar uma experiência minha também. Eu todo ano eu vou lá visitar a minha mãe. Todo ano. Eu visito minha mãe, eu passo um período com ela, passo uma semana, às vezes 2 semanas com ela. Tá? É um processo que eu tenho para realmente estar sempre conectado com ela. Até porque, enquanto ela estiver viva, eu fiz na realidade, esse acordo comigo. Eu vou sempre honrar minha mãe enquanto ela estiver viva. Então, se eu estiver em qualquer lugar do mundo, eu vou lá uma vez por ano visitar ela, olhar para ela, beijar ela, sentir ela de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei como minha mãe é. Eu sei como minha mãe também é um ser humano. Ela é um ser humano também. Um ser humano que também tem as suas questões para resolver. Um ser humano que também tem as questões. É um ser humano. Mas diante da minha mãe, eu não posso querer mudar a minha mãe. Eu não posso, porque eu sou filho. Porque quantas vezes que eu vou lá para minha mãe não comeu. Eu fico bravo, porque ela tem problema. Ela tem diabetes, então ela tem que comer regularmente. Mas a minha mãe adora tomar Coca-Cola, adora comer uma bolacha. Ela tem tipo assim, você quer deixar ela feliz? Dá Coca-Cola para ela. Mas ela não pode. Então, muitas vezes, a gente fica nesse processo, o que a gente fica como filho?
Eu fico com raiva. Eu falo, nossa, como é que pode? E Mas isso é um processo dela. Então, o que eu sempre fiz? Eu acho que isso é uma das coisas que eu, em todos os meus processos, que eu estudando também, eu fiz várias constelações para me tornar um constelador. Eu fiz várias constelações minhas, não sei. Eu fiz uns 20 ou 30 constelações minhas. Eu também passei pelo processo. Porque o processo de autoconhecimento é se encarar. E quando eu realmente olhava para minha mãe, até eu achei uma forma muito interessante. Eu falava para mãe, eu sei que você não quer, mas olha, por mim, tome esse suco, tome essa água, por mim, para o seu filho. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse realmente ir embora e perceber que ela se toca. E ela para, fala, tá bom, filho, eu vou tomar. Aí quando, por exemplo, daqui uma meia hora, ela tá sem comer, o açúcar dela cai, ela começa a ficar bastante lenta, eu percebo que ela não comeu e ela não tem vontade. E eu vou para mãe, você precisa de alguma coisa? Não, já comi. E aí fica um processo, falando, não, ela não comeu. Eu falo, então tudo bem, se eu fizer isso, então eu vou achar uma forma para, tipo assim, me aproximar mais, mas sempre no meu papel de filho. No meu papel de filho. Tá? E eu não sou a mãe e o pai dela. Não sou. Eu sou o filho. Então, eu não vou Nossa, chegar lá, como eu brigar. fiz isso ao contrário? Como eu fiz isso ao contrário? Porque daí Eu eu falo para as chegava pessoas. com tudo Bravo. pronto, comprado. E aí, qual pergunta? Eu faço a pergunta para as pessoas. Como é que você se sentiu na hora que você terminou, você saiu da casa dela, você foi para sua casa? Desgastada, Sim, cansada, irritada. Aí você vai entrar na sua casa sem energia para sim. cuidar das pessoas que são sua responsabilidade. Isso é outra história. Uhum. Porque Dos quando meus filhos de você. verdade. Porque aí você tem que cuidar dos seus filhos. E seus filhos olham para você, e aí, às vezes, essa pessoa pode entrar no processo que ele não tem paciência com os filhos. Ela fala, filha, me dá um tempo. Não é para dar tempo. É para ele que você tem que cuidar agora. Porque agora você é responsável, você é mãe, ele precisa desse cuidado, ele precisa desse apoio. Tá? Então, tipo assim, a gente, no processo da constelação, a gente entende isso. A gente fala muito que, por exemplo, eu falo muito para as pessoas que a constelação nada mais é uma forma, de forma natural, quer dizer, a gente fala, olha para algumas leis, o Bert Hellinger segue 3 leis. A primeira lei da hierarquia, que a gente falei daquela história, tipo assim, mãe é mãe, filho é filho. Tipo assim, eu tenho essas hierarquias bem definidas. Isso impacta, só falando sobre uma questão lá na empresa, quando a gente entra, às vezes, em organizações para trabalhar isso, a gente começa a observar como que estão as hierarquias nas empresas. Na situação atual, você vê muitas dessas empresas, os startups, eles têm muito uma hierarquia horizontal, tá? Isso é uma outra dinâmica, tá? Isso é uma outra dinâmica que requer muito autoconhecimento. Tá? Então, são modelos que você cria, que você tem que se trabalhar muito bem para saber que você aguenta viver dentro desse sistema que você cria. Tá? Existe um modelo disso lá fora, você vai ter, algumas pessoas vão falar, escrever artigos falando sobre, na minha forma eu trabalho assim. Isso não quer dizer nada que isso vai funcionar. Você tem que entender que muitas vezes você tem suas histórias e você tem seus modelos internos que faz muito esse olhar para as pessoas. Lei da hierarquia. Segunda, lei do pertencimento. Tá? Lei do pertencimento é uma coisa que realmente numa constelação a gente acessa isso. A gente precisa saber se tem pessoas que precisam ser incluídas. Tá? Vamos lá, vamos perceber isso. Às vezes você tem por exemplo, eu vou dar um exemplo, isso não é empírico, isso não é genérico, é um exemplo de uma constelação que eu fiz algum tempo atrás, de que a pessoa sentiu uma tristeza muito profunda. Tipo assim, essa pessoa que me procurou, foi constelar, foi muito amada pelos pais, mas ele sentiu uma dor, uma tristeza muito profunda. E aí ele não entendia isso. Porque muitas vezes, quando você vai entender isso, fala, não, você foi rejeitado, você passou por isso. Não, não tinha nada disso. Tinha muito amor, tem muito amor entre o sistema, muita preocupação. E aí a gente foi acessando essas informações, a gente foi constelando, foi abrindo o campo. A gente fala muito do campo, que é campo de informação.
não é um campo energético, não, é informação. Algumas informações estão presentes aí. E o corpo vai falar, o corpo vai mostrar, falar, não, tem alguma sensação, tem alguma coisa aqui. E é nessa hora que a gente foi constelar, a gente percebeu, falar, eu sinto uma, tipo assim, eu percebo que precisa ser uma informação. Eu falo, posso fazer uma pergunta? E no meio da constelação, eu tenho que falar, teve alguma perda de irmão, alguma da sua família? Teve, o meu irmão. Eu falei, pronto. E aí, nessa hora, isso fez sentido. Então, tipo assim, por isso que eu falo, você precisa, a constelação não é algo, não é uma teoria, não é tipo assim, por causa disso. Não, você tem que perceber isso, por isso você constela, você percebe, você faz uma pergunta, a pessoa percebe e fala, não, tudo bem. Então agora vamos incluir. É lei da inclusão, vamos incluir todas as pessoas. Tá? E aí, nessa hora que a gente começa a incluir, você começa a sentir a paz permeando, né? Dá uma alívio naquela pessoa. E aí, ele já começa a travar outros movimentos. Porque aí, a partir disso, você começa... A gente muitas vezes explica para as pessoas, fala, olha, a partir de agora, quando você vai lá, você reza toda noite para sua mãe, para seus pais, agora faz uma oração para essa vida também no seu sistema. Talvez se você não conheceu, mas só faz uma oração para essa pessoa, pensa nele, ou deseja o melhor para essa pessoa, já te dá uma liberação tranquila, tá? Então, tipo assim, a constelação, ele traz esse olhar para as pessoas. Cada história é uma história, cada vida é uma vida. Por isso que é fenomenológico, cada situação é um fenômeno. Então, tem que ter entendido conforme a pessoa. Eu posso fazer uma constelação com o filho, mas quando eu faço com a mãe, é um outro tipo de constelação. Às vezes é uma outra história. Às vezes, quando eu for fazer com a mãe, eu entendo muito mais o que pode ajudar no pai, no filho. E aí, eu, por exemplo, às vezes, a mãe, às vezes, eu já fiz uma constelação assim, a mãe fala, eu posso falar com meu filho? Eu falo, se você, o coração manda, fala com ele. E conversa que ele está liberado para conversar com você, ele vai te entender, vai liberar várias questões na sua vida. Tá? Então, o processo da constelação é isso. Ana, você pode falar da minha, tá? Que nem aconteceu. Eu acho que assim, foi mais marcante quando eu fiz a constelação como representante do que a minha constelação, que ajudou muito na minha, né? A incluir uma pessoa da família, né? Sim. Se você quiser contar. Por exemplo, eu vou falar sobre essa questão quando as pessoas, por exemplo, vão assistir a constelações. Tipo assim, você vai lá assistir uma constelação. E, de repente, a Rosana está falando aqui, constelação é fantástico. Verdade, né, Rosana? Por exemplo, a pessoa está assistindo e está sendo constelada uma coisa, e aí ela depois chegou no final da constelação, ela assiste, porque a gente tem a constelação com representantes, com as pessoas, e depois ela fala para mim, gente, era a minha vida que estava ali. A pessoa falava para mim, mas a minha vida foi constelada. Eu falei, não foi constelada essa pessoa. Não, mas tem tudo a ver comigo. Eu falei, perfeito, você realmente está realmente dentro desse campo da informação, você percebeu essas coisas, você foi buscar dentro de você algumas representações internas para aquela que você estava vendo, e aí você começou a entender os movimentos que a gente faz, porque a gente faz depois no final da constelação, quando realmente, às vezes, o processo precisa, quando a gente finaliza, que a gente vai organizar as coisas, vai colocar no seu devido lugar, a gente não elimina nada, a gente organiza as coisas. A gente organiza as coisas. E quando a coisa está organizada, a pessoa se sente aliviada. E aí, tipo assim, a gente sente isso. Isso é sentir. É bem essa palavra, alívio. Você se sente aliviada. Por exemplo, quando as pessoas me perguntam qual que é o resultado de uma constelação, às vezes, um alívio, uma paz. Quando você entendeu, quando você percebeu, quando você organizou as coisas como deve ser, te dá um alívio, te dá uma paz. E aí você tem a força agora para mudar, para fazer movimentos na sua vida, tá? Tipo assim, e esse é um processo muito interessante. Tem muitos filmes por aí, tá? Tem muitos filmes para você assistir. Eu assisti ontem, tipo assim, nessa quarentena, eu posso depois passar para as pessoas
posso passar para as pessoas uma lista. Tem vários na internet. Você vai lá no Google, filmes sobre constelação familiar. Você vai ter uma lista de filmes. Tem um desenho que as pessoas devem conhecer, Viva la Vida, daquele desenho mexicano. O que ele foi fazer? Lembra aquele desenho? Que ele foi lá... Sério, eu vou anotar isso. Eu Esse não... filme é fantástico. Esse filme é lindo, porque ele vai lá buscar... Porque qual que é a ideia? Ele queria, na realidade, eu tô me lembrando vagamente um pouquinho desse filme, mas ela era muito interessante porque ele foi buscar uma informação para aliviar a vida dele. Ele achava que o avô dele era o famoso cantor. Ela é o famoso cantor, porque por isso que ele se tornou aquele cantor. Não. O grande cantor era a pessoa que sofreu uma dor, que foi isso, aconteceu. Eu não vou falar nada do filme, você vai ver o filme. Não conta antes. Ele entendeu esse processo. Ele entendeu, ele voltou. E é uma coisa tão interessante, quando você começa a entender o sistema, alivia o sistema inteiro. Todo mundo fica em paz. A avó começou a ficar em paz, o pai começou a ficar em paz. Todo mundo começou a ficar em paz. E aí isso aliviou. Porque uma coisa triste é você viver em conflito familiar, né? Sim. Ou assim, desgosto, que é isso. Eu já tive essa experiência, não é bom, não é gostoso. Como é bom você se aliviar disso, como é bom você poder perdoar, como é bom você poder amar. Viver com rixa em família é terrível. E acho que a constelação, ela entra, ela se encaixa perfeitamente, né? Eu vou chamar a atenção para isso aqui. Às vezes, quando a gente tem conflitos dentro da família, e aí eu costumo sempre falar para as pessoas, quando você tem conflitos dentro da sua família, constela você dentro dessa família. Para que você possa olhar para esses conflitos, entender os movimentos, os vínculos dessas pessoas, com a mãe, com o pai, com o sistema atrás. Você entende, você olha para aquilo lá, você entende, você fala, eu entendi. E aí você começa a mudar um monte de coisas. Muitas coisas mudam. Outra coisa que eu acho importante ressaltar, quando a gente entende, a gente tem coragem. Muitas vezes eu não tenho coragem para resolver isso. A gente tem muito essa questão de coragem. Eu não tenho coragem para ir lá para resolver isso. Tá? Quando você faz uma organização, você entende como essas coisas estão vinculadas, o que você começa a perceber? O que você começa a perceber? Eu entendo, eu percebo, eu aceito da forma como ele foi e eu sigo a minha vida daqui para frente. Eu começo a fazer naturalmente os processos. Às vezes, eu preciso, às vezes, buscar em algum lugar força. Quem me dá força? Eu vou lá para o meu pai, vou buscar no meu pai essa força, essa liberação. Eu olho para ele, eu trago para ele, para mim. E aí eu começo a entrar em outro processo. Eu começo a trazer muito mais essa... Eu me sinto mais empoderado, eu me sinto mais fortalecido para fazer os movimentos que eu quero. É uma coisa assim, impactante. Impactante. E eu quero... Outro filme que eu quero indicar para as pessoas, quem tiver a oportunidade de assistir, é um filme chamado October Baby, que está no net. Eu vi lá no net ontem à noite. October Baby. Aquilo é um filme que já foi me indicado, tá? Eu vi isso numa pesquisa. Ela era uma história de uma menina que tem 17 anos. E a história do filme começa quando ela vai no palco, com um teatro cheio, começa, e ela realmente tem que citar, ela está no teatro, ela é a atriz principal, e ela desmaia, perde a voz e pá, no frente de todo mundo. E nessa hora, ela vai buscar os entendimentos. E aí, quando ela depois descobriu que ela foi adotada. E quando ela descobriu que ela foi adotada, ela ficou com raiva dos pais que adotaram ela. Ela ficou com raiva, porque ela falou, por que vocês não me contaram? Mas os próprios pais também não contaram a história, porque a história é uma história muito interessante para você depois assistir. E se prepara, coloca os lencinhos aí para chorar, porque é muito emocionante. Eu tô fugindo disso, Anand. É um filme baseado em fatos reais. E é um filme que, tipo assim, que é uma constelação em si. Se você olha para aquele filme, é uma constelação. Eu assisti aquele filme e ficava muito emocionado, muito feliz de ver.
Quando ela descobre a história, ela conhece a mãe verdadeira. Quando ela foi lá buscar a mãe verdadeira, a mãe dela não aceitou, porque era uma dor dela, porque a mãe teve que fazer um aborto na clínica, porque ela queria fortalecer a carreira. Mas aí aconteceram uma série de histórias na vida dela, e no final da história, eu não vou contar. Não vai contar. Não vai contar. Mas no final a história é a seguinte: ela entende. Ela entende tudo como aconteceu. Ela aceitou. E aí tem uma palavra que eu pode falar aí, mas eu posso falar porque isso é uma palavra que todo mundo deve saber. E ela, tipo assim, ela entendeu. Ela liberou. E quando ela entendeu, esse entender, esse liberar, foi visto como perdão. Pode se entender como perdão, pode se entender de qualquer coisa. Ela liberou. Você falou uma coisa muito bacana agora, viu, Nantes? Porque é entender. Não é uma coisa assim que nem você vai na terapia e aí a terapeuta vai e fala para você assim, olha, mas olha pela ótica do fulano, do ciclano. Quando você faz a constelação, parece que assim cai como luva esse entendimento. Você simplesmente Sim. entende. Você Você compreende o outro. Você compreende a dor do outro. E aí fica muito mais fácil você perdoar. Eu acredito que é mais sentir isso do que necessariamente usar o seu racional para entender, né? É um entender mais abrangente. Você começa a aceitar. Você aceita como. Aceita o outro. Gente, eu você, Perfeito, não, isso. te aceito. Te aceito. Perfeito. Tipo assim, isso eu falo muito desse processo para as pessoas que trabalham. Quando você trabalha, por exemplo, você trabalha e você trabalha com pessoas na sua vida que são tipo assim, eu só arrumo chefe complicado. Então, você está precisando entender um pouquinho por que essas... Talvez você está tendo uma dificuldade de lidar com esse tipo de situações, talvez você entende isso como se fosse, ele é complicado, quer mandar na minha vida. Você está buscando algo. Você só Sim. vai conseguir entender isso quando você realmente coloca isso aqui dentro do campo, você entende, você percebe e você começa a observar falando, nossa, é dessa forma. Você começa a entender também os relacionamentos. Você começa a perceber relacionamentos. Muitas vezes as pessoas, quando eles têm dentro do sistema dele algo interrompido, alguma coisa que precisa ser visto, ela vai buscar isso aqui no relacionamento. Às vezes ela vai buscar no namorado, no marido, em qualquer pessoa, aquilo que ela não recebeu em algum lugar. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que entender. São situações diferenciadas. Lembra que a gente falou da questão da hierarquia. Mãe é mãe, pai é pai, marido é marido. Você é você. Então, tipo assim, se você coloca dentro de uma relação e dentro do seu marido aquilo que você não recebeu lá atrás, você sobrecarrega essa relação. Então, eu preciso entender. Quando eu entendo, eu começo a me policiar melhor, eu começo a realmente fazer movimentos de forma muito mais controlados, eu começo a fazer as coisas de forma mais, tipo assim, consciente. Quando eu tô aí fazer, eu seguro e falo, peraí, não é isso. E aí você começa a se respeitar um pouco mais, e você começa a se aceitar mais. Às vezes a pessoa, quando, por exemplo, ele faz uma constelação, deixa eu falar, Maria, alguma situação que se repete na sua família, pode ser algo que tem que ser curado. Olha, às vezes, quando tem uma situação que acontece na sua família que precisa ser visto, tá? Ele precisa ser visto, precisa ser compreendido dentro desse razão, tá? Nós não vamos entrar nas causas, porque se você souber a causa, tudo bem, mas às vezes não tem. Até as pessoas que podem te falar com mais clareza e com mais assertividade sobre aquilo, às vezes não estão mais vivas. Então, o que a gente tem que entender? A gente vai dentro dessas leis, a gente vai entender os movimentos, e aí a gente vai trazer a compreensão dessa situação, por causa disso, eu respeito, eu quero aproximar ou eu quero me afastar. Então, às vezes você tem que fazer esse tipo de movimento. Então, eu me afasto. Mas me afasto com muito respeito. Eu falo, olha, isso é seu, eu me afasto. E eu fico ali, respeitando, olhando, isso é meu. Eu olho para aquilo lá e eu falo, não, eu sigo minha vida. Tá?
Isso é muito legal, isso é muito revelador para as pessoas. Tá? Às vezes, quando a gente, por exemplo, as pessoas falam para mim, falam, eu quero constelar tal situação, tal relação que eu teve com tal pessoa. E a pessoa constela, a pessoa pergunta, às vezes antes da constelação ela me pergunta, fala, eu preciso falar com a pessoa, perdoar essa pessoa? Eu falo, não, não há necessidade. Se você trabalha isso dentro de você, se você trabalha isso dentro de você, tá tudo resolvido, tá tudo bem. Sabe? As coisas acontecem de você para fora, não de fora para dentro. Você tá tudo tranquilo com você? Tranquilo. E aí você pode, daqui a um mês, encontrar essa pessoa na rua, de repente a pessoa vai te cumprimentar. Eu conto uma história aqui, eu vou contar uma história aqui, a gente não cita nomes, tá? Mas a gente cita casos. Teve uma história de uma pessoa que constelou, que ele teve uma dor muito forte com o pai. Que ele teve uma, tipo assim, uma dor muito forte. E a gente constelou essa situação, onde ela, por exemplo, pudesse olhar para o pai biológico e puder, tipo assim, olhar para ele e, tipo assim, afastar ele um pouquinho, porque o que ela passou com ele foi muito dolorosa. Foi muito dolorosa. Então, tipo assim, eu falo, mas ele é seu pai. Tá? Isso você não pode tirar. Porque quem te deu parte da vida era ele, junto com a sua mãe. Então, você tem que respeitar essa ordem das coisas. Então, ela se olhou para ele, respeitou. Todas aquelas emoções que ela sentia, ela olhava aquilo lá e ela deixava isso fluir naturalmente. Mas ela ficou, a gente nessa constelação demorou mais ou menos 1h30. Essa constelação demorou 1h30 porque ela ficou 15 minutos olhando para a representante, tá, da pessoa, do pai, e ela sentia, e ela se fluía. No final, aí olha que legal dessa história. Um mês depois, o pai ligou para ela. Ela me ligou, ela me falou o seguinte, você não sabe o que aconteceu, meu pai me ligou, pedir perdão. Como é que pode? Olha, Eu falei, como que pode? isso é maravilhoso. É claro, você já tinha liberado para você, não tinha? Tinha. Mexeu no sistema. Tá tudo certo. Talvez ele estava precisando dessa liberação para ele se aproximar de você. E ela, tipo assim, conseguiu, tipo assim, se aproximar, reativou algumas relações, mas, tipo assim, não durou muito tempo, porque ela percebeu que ele era da mesma forma. Eu falei, não, mas não é, tipo assim, que você tem que entender o seguinte, quando você constelou, você organizou, isso não quer dizer que ele mudou. Você que mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos Você aceita. Ele com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos da pessoa. Ele tem as mesmas coisas. Você que mudou. Então, o que você faz? Você agora não sofre mais, tá? Então, tipo assim, você não precisa mais sofrer por conta disso. Você não precisa mais sofrer. Então, agora você siga a sua vida, vai embora. Então, a gente organiza isso, tá? Eu acho que... Ana, dizer a questão do modelo, a questão da modelagem, porque assim, ó, o que acontece muitas vezes quando você está em conflito com o pai, com a mãe, vamos falar mais da mãe, né? Que o assunto dessa semana que você está focando é mãe. Então, você está com um conflito com a mãe, aí você altas brigas e tudo mais, né? Quando você faz a constelação, parece que é mágico. Aí você percebe a mãe e você começa a respeitar, a honrá-la, né? Agora, se você leva adiante essa briga, a tendência é você ter uma modelagem cada vez mais forte, ou seja, você ficar mais parecida com a sua mãe. Eu costumo sempre falar o seguinte, a gente tem modelagem por semelhança, mas então vamos pegar a modelagem por diferença. Muitas vezes, por isso que eu falo, é o que eu falei no começo, seja uma mãe ou pai diferente, nem pior, nem melhor. Tá? Porque se você vai pelo melhor, você também está começando a adquirir, você começa a adquirir hábitos, comportamentos que são igualzinhos. Aquilo que eu não quero, eu estou ligado àquilo. Por que você sabe que você não quer? Porque você conecta com aquilo e depois fala, não quero, aí rejeito. Mas você rejeita algo que só foi conectado com ele. Então, essa é a chamada atenção que eu faço para as pessoas. Mas isso quer dizer que daqui para frente, depois de uma constelação dessa, daqui para frente a minha relação com a minha mãe vai ser maravilhoso? Não, eu não falei. Você que vai saber lidar melhor com ela. A sua mãe continua, ou aquela pessoa que você realmente constelou, ela é a mesma pessoa, ela continua sendo a mesma.
Você vai lidar melhor. Às vezes você vai achar, nossa, como ela mudou. Cuidado, você que mudou. E você não está se incomodando mais com muitas coisas que ela está fazendo. Você aceita muito mais, você respeita mais, você afasta um pouco mais das coisas, mas continua ligado, continua vinculado, porque a gente tem vínculo para o resto da vida. Esse é um vínculo para o resto da vida. E mais além, se eu não trabalho esse vínculo de uma forma sistêmica, organizacional, organiza isso aqui, mesmo que ela não estiver mais aqui, ela continua te afetando. Ela continua te afetando. Várias vezes, vários atendimentos que eu fiz, que a gente teve que trazer o representante da pessoa, de que representava alguém do sistema, que ainda estava vinculado. E aí a gente tem que organizar novamente, é um processo. E às vezes as pessoas trazem muito aquela ideia, tipo assim, vai resolver a minha vida? Gente, você viveu 40 anos com isso. Você não vai querer uma hora que você resolve tudo isso aqui. Mas você está fazendo hoje um movimento agora para fazer isso. Eu vou contar um caso de uma pessoa que há 3 anos atrás, ela mora eu acho que ela mora em Suíça. Ela estava de férias aqui em Brasil. E a pessoa me indicou, uma terapeuta me ligou, tipo assim, falou, você não pode atender essa tal. A pessoa me ligou. Falou, você pode me atender? Eu preciso fazer uma constelação. Falou, vamos. E aí a gente constelou. Foi no final do ano, constelei ela. E aí, 4 meses depois, quando eu constelei, trouxe todas essas informações para ela, mostrei os movimentos, ela organizou o sistema familiar, pai, irmão, um monte de pessoas. 4 meses depois, isso aconteceu em dezembro, entre Natal e Ano Novo, e aí em abril, ela mandou uma mensagem. Ela, lembra, na minha constelação, você falou isso? Nessa constelação, a gente entendeu os movimentos aqui? Agora fez sentido. Agora entendi. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo para que as coisas se ajustem dentro de nós, para que a gente comece a perceber que as coisas mudaram. E ela percebeu a mudança dela. Para mim eu fiquei muito feliz quanto isso, claro, eu fiquei muito feliz. E aí, tipo assim, isso mostra claramente que às vezes a constelação dura, hein? Porque você está mexendo aí no seu sistema, você está mexendo, você está mudando, tá? Você está mudando um monte de coisas na sua vida. Então, tipo assim, é um processo, não é uma técnica, não, é um processo que começa e a pessoa que faz com vocês, o profissional que está por trás disso é um profissional que tem que ter preparo, tá? Porque às vezes a gente, eu só estou aqui porque ele está dando erro aqui no meu sinal aqui. Às Deu o seu vezes a sinal gente fraco aqui. precisa, tá dando porque meu sinal aqui está bem fraquinho. Às vezes a gente precisa de um tempo, de um tempo para que as coisas possam se organizar mais ainda. Tá? Eu preciso de um tempo. Tá? Porém, esteja aberto. Esteja aberto. Tá? Por isso que eu falei, quais são as 2 restrições? Que eu vou dar, só tem 2, então eu vou dar isso para as pessoas. Quais são as restrições? Quando a pessoa acabou de perder uma pessoa na família. Então, não é o momento para constelar nada. E segunda, quando a pessoa não estiver psicologicamente estruturada. A pessoa que está sofrendo de depressão não é constelador para resolver, é terapeuta. Ele vai lá buscar um terapeuta, um profissional para orientar ele, preparar ele para depois fazer. Tá? Então, esses cuidados a gente tem que ter. Muitas vezes, por exemplo, eu já teve várias situações que eu não constelei, eu simplesmente encaminhei para o terapeuta, para o psicólogo. Eu, tipo assim, percebia claramente que a pessoa não estava aberto, não tinha clareza, tá? Então, tipo assim, falar, não, vai lá, busca uma pessoa. E ele foi buscar uma outra pessoa. Então, tipo assim, mas ele tem uma força muito interessante de trazer clareza. E quando as coisas ficam claras, a gente pode fazer os movimentos e as mudanças nas nossas vidas. Muito bom. Nós estamos acabando o nosso tempo.
Eu só vou fazer algumas informações para as pessoas. Muitas pessoas me perguntam, quanto custa? Eu vou falar claramente isso, tá? Uma constelação que eu faço, ele, tipo assim, tem vários, mas eu cobro, o meu preço que eu cobro em uma constelação é R$ 300, tá? Às vezes eu faço, dependendo muito da situação, chega para a pessoa negocia comigo. É R$ 300. Ele pode dividir isso em 3, 4 vezes. Eu, por exemplo, eu até fiz eu quero fazer uma ação com vocês aqui. Eu quero fazer uma ação com vocês aqui. As pessoas que quiseram, as primeiras 5 pessoas no meu direct, se eu quero fazer, a gente faz esse preço em 10 vezes sem juros. Então, tipo, você paga 30 reais, Uau! 10 vezes sem juros. Gente, olha que presente! A única coisa que eu vou pedir para vocês, vocês vão lá no meu direct, você coloca o seu nome, seu telefone e a gente entra em contato. Como que a gente vai fazer essa constelação? À distância. Isso é uma outra coisa que eu quero realmente chamar a atenção. A distância funciona? Perfeito, perfeito. Eu fiz várias constelações nesse período de isolamento, à distância. A gente conecta, a pessoa sentiu a mesma coisa. Tem uma pessoa que estava aqui, ele mesmo falou na quinta-feira, nós fizemos à distância. Ele estava lá numa outra cidade e eu estou aqui. Tem a Aline. Eu fiz com a Nancy e recomendo muito. Eu também, Aline, eu recomendo. Eu fiz uma constelação à distância, eu fiz uma pessoa em São Paulo, ela fazia 2 meses que ela estava conversando comigo, e toda vez que ela tinha medo, até que de repente ela tomou uma coragem e falou, eu preciso. De repente, a gente fez todo esse processo à distância, ela sentiu lá. E, tipo assim, porque quando a gente vai no processo de organizar o sistema, a pessoa está conectada comigo. E todas essas falas, a gente tem umas frases, a gente chama de frases de autorregulação, ela repete. Então eu falo com ela aqui, conecto com ela, falo, vai repetindo. E ela repete, e a gente sempre pergunta, o que você está sentindo? Ela sentia várias coisas, ela sentiu. E aí depois, uma semana depois, quando a gente se conectou, a Nayara Buzo, saudades também, é lá de Bauru. A Nina tá aqui lá de Uberaba. Ela tá de Uberaba. Escolhe fazer. E aí, a Nina, vai no meu direct, manda uma mensagem direto no meu e a gente pode conversar. E à distância, tá? A pessoa sentiu. E teve várias informações que ficaram claras para ela. Porque ela trazia muito aquela história de cuidar. Ela queria cuidar da mãe. Ao mesmo tempo, a mãe dela era a maior dificuldade, porque a mãe tinha uma história familiar muito, 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 muito complexo. Tem muitas coisas aqui. E ela não conseguia liberar a vida dela. E quando a gente fez essa constelação, foi muito interessante. Ela está em Fortaleza, a Nina está em Fortaleza. Ai, que legal. Ninguém está falando para não cuidar da mãe. Na verdade, tem pais que precisam desse cuidado, né? Mas assim, não deixar de viver a própria vida. E é essa libertação que a constelação faz, né? Que bom que você chamou a atenção disso. Deixa eu só chamar para isso. Às vezes, você precisa cuidar da sua mãe. Porque a sua mãe está numa situação complexa, ela precisa de cuidados. Agora, vamos lá. Eu vou trazer uma situação para você. Cuidar realmente, você vai fazer tudo para que ela tenha uma vida tranquila, que ele tenha toda a paz. Mas para isso, você não precisa necessariamente parar a sua vida para fazer isso. Você pode continuar trabalhando e cuidar, criar um sistema com enfermeira. Você paga as pessoas para fazer isso. Isso também pode. Isso. Já pensou nessa possibilidade? Eu não estou falando que tem que fazer isso, mas surge várias oportunidades. Tá? Então, tipo assim, eu trago aquela história, tipo assim, não abandona. Eu vejo muitas pessoas quando eles, tipo assim, abandonam os seus pais. Então, eu chamo a atenção para isso. Essas pessoas se preparam para ter várias questões lá na frente que precisam ser organizadas. Não necessariamente com você, eu te garanto isso, mas pode ser que seja eu sou filho, sou neto, sou bisneto, sou tataraneto. Pois é. Não ter os extremos, né, Anansi? Sim, nenhum tá tudo ali. É o meio termo. Isso. Então, tipo assim, olha, para as pessoas que quiserem, você manda uma mensagem para mim, a gente pode conversar, a gente faz uma constelação à distância. 25 segundos. 25 segundos. Manda no direct do Anansi. Anansi em consultoria.
ok? Ele tá dando um E olha, presentão pra vocês, gente. Não perca por nada. agora só para 10 segundos. 10 segundos. Gratidão! Ó, 10 segundos. Dia das Mães. Ama sua mãe. Respira. Vibra coisas boas para ela nesses próximos dias.